A primeira das pautas, ela envolve o que tá aí o título da live, e eu vou ser bem direto, né? Que é uma vergonha a gente tem que estar falando sobre isso. Eu gravei sobre isso hoje de manhã, eu vi que o Arthur também gravou. Mas, enfim, é da vida, vamos ter que falar sobre esse bostinha, tá? Cadê? Vamos lá. Partidos articulam punição a Nicolas Ferreira. Apesar da articulação de partidos políticos para caçar o deputado Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e fez um discurso, abre aspas, transfóbico no plenário da Câmara, líderes partidários afirmam que a perda de mandato é improvável. É impossível. Lideranças de partidos do Centrão e da base do governo afirmaram que Nicolas, deputado federal mais votado de 22, deve receber uma advertência, censura ou, no máximo, suspensão pela fala ocorrida na quarta-feira. A cassação julga uma medida excepcional que sequer foi usada em casos como o do ex-deputado Daniel Silveira, preso por atacar ministros do STF. O pedido de cassação de Nicolas foi protocolado ao Conselho de Ética para a Câmara por PSOL, PSD, PSB, PDT e Rede, e deverá receber apoio ainda de outras legendas, como PT e PCdoB. O colegiado, no entanto, não tem previsão de ser instalado. No caso de Nicolas, porém, aliados do presidente da Câmara afirmam que Lira tem interesse em avançar com a representação para evitar que bolsonaristas voltem a protagonizar conflitos como ocorreu durante o governo Bolsonaro. Abre aspas, não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos que se sentiram ofendidos e ofendidas, minha solidariedade. Nossa, ele mandou todas e todos. Na prática, olha só, né? Conforme sabido, o Nicolas não vai ser cassado. Né? O Nicolas não representa nenhuma ameaça ali dentro da Câmara dos Deputados. E na prática também o Lira, que é o cara que está acenando com o governo Lula, ele tá tendo que fazer um tipinho que ele tá indignado com o que aconteceu, que ele está preocupado e tal, mas ele não liga pra isso, tá? A imprensa foi pra cima, mas mesmo a imprensa tirou o pé e hoje, vamos dizer, todo mundo tirou o pé. O que todo mundo tá começando a acordar é pra importância e pro peso que tem o Nicolas, né, e pro papel que ele cumpre nessa história, né? O Nicolas é um cara que vive o espetáculo pelo espetáculo na política, né? Todo mundo acha que ele é um cara muito ideológico, na prática o Nicolas é um grande gestor de redes sociais. E ele vai pegar todas as causas possíveis, do antipetismo ao enfrentamento à cultura woke, e ele vai transformar em alguma piada ou alguma lacrada que ele possa ganhar likes, views e jogo que segue, tá? É um parasita. Acho que para eu passar pro Arthur, pra gente começar a tratar aqui, né? O parasitismo que o bolsonarismo fez em inúmeras pautas, e o Bolsonaro sempre parasitou pautas alheias, começa a acontecer agora com o verdadeiro sucessor do Bolsonaro, que não é o Eduardo, e sim o Nicolas. O Nicolas é o cara que pega uma pauta igual o Bolsonaro pegava. O Bolsonaro pegava lá qualquer matéria no campo moral e arrumava uma briga com a esqueci como é, do Rosário. Brigava, e todo mundo achava que ele estava muito preocupado. Ele foi presidente e nunca tocou nenhuma dessas pautas. Né? O Bolsonaro falava de armas, não, o Bolsonaro que cuida de armas, e não tocava nada. O Bolsonaro era contra a corrupção, a gente viu que é um baita de um corrupto ladrão de joias, a gente até vai entrar nesse tema depois. Então o Nicolas, na prática, ele repete o procedimento do Bolsonaro, que é pegar uma pauta, usar para benefício próprio e nada anda nesse assunto. Arthur, você gravou um vídeo sobre hoje, a gente pode começar a discutir isso. Bora é tua. É exatamente isso. Na verdade, o que a gente tem, infelizmente, cara, no Brasil, as coisas são sempre muito dicotômicas, né? É sempre tudo por associação. Então é o seguinte: ele pôs uma peruca, ele está no plenário, então é ruim, ele não é sério, isso é um absurdo, isso não pode, ele é transfóbico, isso é crime, não sei o que lá. O que não é, né? É obviamente uma forçação de barra, né? Você não pode caçar um deputado pela palavra, né? Você não pode caçar um parlamentar por fala sem crime, certo? Isso não vai acontecer. Então, quando você vê ali Tabatas Amarais e Guilhermes Boulos falando em crime, falando em cassação, isso também é política do espetáculo. Isso também é espetáculo, só que é espetáculo do lado de lá, né? Uma Tabata Amaral pegar o microfone e falar: quando você ofende uma, você ofende todas nós, e você coloca em risco a nossa vida fazendo um negócio desse. Isso é política do espetáculo também, certo? Porque, no fim do dia, o Nicolas não colocou a vida de ninguém em risco, tá? Esse é o primeiro ponto. Do outro lado, você tem o contrário. Você tem aquela análise rasa também. O cara meteu a peruca. Meu irmão, meteu a peruca aí, pôs os feministas tudo pra correr, mano. Moleque é Falou bom, tá verdade. trabalhando esse aí. Falou verdades. Não, eu vi comentários. Esse aí fala a verdade. Esse aí fala a verdade. Ele mesmo comentou numa publicação, acho que do Rubinho ou do Holiday, de alguém que tá bolsonarizando agora.
né? Eu falei verdades e eles não aguentaram. Então, infelizmente no Brasil é tudo por associação, é tudo uma coisa muito rasa. É tipo preto ou branco, bom ou ruim, um ou zero, é tudo muito assim. E as pessoas, infelizmente, não conseguem fazer é, é, um tipo de análise que é basicamente o seguinte: é você graduar as coisas. A primeira coisa é você graduar o tamanho do interesse do Nicolas na pauta que ele diz defender. Esse é o primeiro ponto, tá? E o interesse dele é zero. Tá? Se o Nicolas fosse um cara verdadeiramente preocupado com o Brasil, um cara realmente conservador, quando o governo Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu, não só traiu aquilo que prometeu de forma veemente e assim, direta, por exemplo, é contra a corrupção, coloca o Cássio Nunes no STF. É contra a corrupção, coloca um petista na PG. Além de todas essas traições diretas, o Nicolas não fez nenhum esforço para que o Bolsonaro andasse com as pautas que ele simplesmente se omitiu. Então, se você parar para pensar nas pautas de agenda de esquerda woke, né, o Bolsonaro não fez absolutamente nenhuma medida objetiva que freasse isso. Nada. Você não tem nada do Bolsonaro que seja palpável, que seja objetivo, como eu disse, e que tenha ficado para a posteridade, que tenha uma capacidade de frear a esquerda woke. Nada. O máximo que ele fez foi falar o que é Golden Shower, naquele Sim. episódio lá do carnaval, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem um cara que é um oportunista e que não defende nenhum pingo daquilo que ele está discursando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a análise do uso da ferramenta espetáculo. Porque o uso da ferramenta espetáculo é um uso legítimo, é um uso positivo, como eu falei no meu vídeo. Você saber utilizar o espetáculo para trazer pessoas de fora da bolha é algo positivo. Você, quando usa o espetáculo da forma certa, você acaba atingindo algumas pessoas que jamais procurariam notícias relacionadas àquilo que está se tratando. A pessoa acaba sendo atraída por uma outra coisa, por um conflito, por um discurso espalhafatoso, por uma fantasia, por uma peruca, que seja. Então, o uso correto do espetáculo é uma coisa positiva. Só que você também não tem análise de que o Nicolas, fazendo aquele discurso, né? Ele não defende o que ele diz ali defender. Número dois, e essa é a parte complicada, ele simplesmente usou a ferramenta do jeito errado. Porque quando você vê o discurso dele, é só um discurso raso e idiota. Sabe? Não foi. Você não tem a poesia do espetáculo, você não tem ali como é que eu posso dizer? O refinamento das técnicas de se chamar atenção. É um cara tosco, com uma peruca tosca, fazendo tosquices no plenário. Ah, é crime? Não, não é. Mas vai tentar explicar isso para as pessoas, né? Não. Então você é politicamente correto, né? O cara que se fantasiou de perseguida agora quer reprimir a peruca, não, não é nada disso, não é nada disso, né? O fato é que você tem um cara que não representa de fato os valores que a gente precisa defender e você tem um cara usando uma ferramenta que é legítima e é boa quando bem utilizada, usando da forma errada. Só que brasileiro parece que às vezes gosta disso, cara. A gente gosta do que não, a gente gosta, e vou usar de novo aquela palavra. A gente gosta do medíocre, entendeu? A gente gosta do que é mais ou menos. É isso. Eu acho que você erra quando você fala medíocre, porque o medíocre é médio, cara. A gente tá muito longe do médio. Então, é que o Muito, medíocre no Brasil é abaixo, né? cara, assim, a nossa barra tá aqui, ó. Tá É aqui, que o ó. Nicolas, eu não acho que o Nicolas, em termos de inteligência de rede Não, social, inteligência de linguagem, ele seja um cara tão raso. Eu acho que ele é um cara medíocre. E como ele é um cara medíocre e ele se destaca do que é raso, ele parece muito superior. E quando não, você pega uma é pessoa que é muito. inteligente. O Nicolas, pro público dele, eles acham ele brilhante. É o que eu tô falando. O Coppola, por exemplo. O Coppola, meu Deus, cara, o Coppola não era nada. E ele era, assim, um cara brilhante. E o problema é quando você sobe muito o nível, quando você pega, por exemplo, um professor Ricardo, que esse sim é brilhante, as pessoas simplesmente não conseguem entender o brilhantismo e a genialidade de quem tá lá. É isso, é como você dá bom vinho, né, um vinho de R$ 5.000 para um cara como eu, que não tem a menor ideia da diferença de um vinho chapinha para um vinho bom, entendeu? É, eu olho o que aconteceu, né? Porque assim, o Nicolas, ele chamaria atenção de qualquer forma, usando aquele cabelo loiro, fazendo aquele discurso daquela forma. O lance que você olha, o discurso é ruim. O discurso é ruim. Assim, ele não montou nenhum texto interessante, ele só fez a provocação
e foi aplaudido pelos caras aí do bolsonarismo na plateia. Eu vi alguns bolsonaristas criticando ele, né? Criticando do tipo, quer dizer, do outro lado a gente tem um partido inteiro montado, conexões no mundo inteiro, grana e tal, e aqui a gente tem o Hermes e Renato. Basicamente isso eles estavam zoando. Pô, a gente não tem... É isso que vai ser a oposição? Né? O meu vídeo foi sobre isso. O meu vídeo eu tratei assim, cara, a oposição é, tipo, levantar o senso comum contra um determinado tema, aí as pessoas ficam excitadas, vai dar 24, 48 horas, a excitação das pessoas passa, o assunto morre, mas a esquerda continua andando com a pauta. A pauta continua andando, a pauta continua se estruturando, estão entrando projetos de lei sobre isso, eles estão entrando em streamings, em universidades, eles estão entrando na cultura pop, eles estão entrando na escola, e na prática a oposição a isso se sentiu confortável porque o Nicolas deu uma lacrada, né? Eu falei assim, nós do MBL estamos dispostos a fazer o trabalho assim, não é abdicar do espetáculo, o espetáculo é bom, é necessário, é uma ferramenta. Mas é ter a ferramenta do espetáculo, mais a construção dura, longa, de longo prazo, para poder fazer frente ao que a esquerda faz. É um trabalho muito ingrato, tá? Muito, muito ingrato, porque outros entes da direita não estão afim de fazer esse trabalho. Ninguém na direita está muito afim de fazer trabalho sério. Então, a ideia de construir academia, a ideia de uma revista impressa, tudo isso dá um trabalho gigantesco, gigantesco. A gente tá, esse é o ano que eu estou mais cansado, né? A gente está falando de power nap, de parar e dormir à tarde, simplesmente porque a gente nunca trabalhou tanto. Esse para mim é o ano no MBL que eu já trabalhei, mas vou envelhecer muito esse ano. E, enfim, mas a gente vai assistir no nosso campo esse processo de destruição. Eu fico muito triste pelo Kim, que é um cara sério lá, e de não ter colega pra fazer coisa séria. Não tem ninguém pra trabalhar lá ao lado dele. Né? É uma turma muito fraca. Né? E mais, como o Nicolas ele obtém sucesso fazendo isso, o estímulo que tá dado, e os bolsonaristas são competitivos, é pra fazer outras coisas similares pra roubarem o foco e chamarem a atenção também. Então você vai entrar, então, com certeza o Gustavo Gayer tá procurando uma coisa pra fazer pra chamar atenção, a Bia Kicis não quer ficar pra trás, e aí o jogo vai ir, né? É muito ruim, né? Para quem assiste aí, para quem acompanha, isso é uma situação deprimente. E quem vai gostar dessa história é a esquerda. Por quê? Porque a esquerda aprendeu a jogar o jogo de volta. Então o Janone estava gravando sobre isso e bombou. O Boulos lacrou. A Tabata lacrou. Todos eles lacram do outro lado. Né? E eles aprenderam a nem fazer mais um julgamento. Eles simplesmente vão se aproveitar do que o Nicolas faz, ganham o seu respectivo prêmio público, ou seja, biscoitam o próprio público, e vão.